Pronto. Vamos ver aqui. Tô vendo ali se o pessoal tá me escutando bem. Olá, olá, olá. Tô vendo ali o pessoal entrando. Vamos aqui organizando nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre os desafios técnicos e de gestão, né? Tô vendo ali o Estevam já tá ali dando boa noite. Boa noite a vocês também. A Aline já acenou ali pra gente. Vou esperar só mais um pouquinho se a Aline quiser já ir entrando aí, se apresentando. Pronto. Edição aqui ao vivo com a Aline. A Aline tá ali entrando. Ô tio! Olá, Olá, sempre bom ver você. Boa noite, boa noite. Toda produzida aí, né? Tô só dando um tempinho ali para o pessoal entrar. E... Tô vendo aqui que já tem. Já mandei um comunicado aqui pro pessoal, pros alunos, para que a gente possa discutir um pouquinho, né? Esse sim, tema tão relevante para nós da psicologia e também para outros profissionais de outras áreas, até porque serviços de convivência eles se estendem, né? Não se trata apenas aí a questão de uma briga institucional, mas também tem outras modalidades que, inclusive, o município de Itabuna, o município de Ilhéus e outros municípios da Bahia que ainda não tem, como por exemplo a República, né? Que é uma questão que temos assim uma deficiência muito grande acerca disso em nossa região. Estou vendo ali Stephanie, tem ali Criança Sorrir, né? O pessoal vai chegando, se adentrando. E... Mas eu vou. Acho que é interessante. Vou mandar só mais um recadinho aqui para o pessoal. Pronto. Já dei ali um recadinho. E vou apresentar a Aline. Acho que é interessante fazer a apresentação aqui de quem não conhece a Aline Queiroz. A Aline Queiroz foi colega de faculdade, estudamos juntos aí nesse período. E nesse caminho nós escolhemos adentrar nesse universo da psicologia social, do Sistema Único de Assistência Social, para poder investir um pouco, né, numa área que é tão defasada, eu diria, tão negligenciada, ou talvez que tenha uma demanda reprimida muito grande. Acho que o termo correto seria que há uma demanda reprimida muito grande. Então, a Aline Queiroz, ela é psicóloga, né? Ela é especialista em trânsito, ela atua com processos de gestão em serviços de acolhimento, né, de abrigo institucional, já atuou, já implantou serviços de acolhimento institucional, também já não apenas em serviços de acolhimento, mas também com relação ao próprio Centro de Referência de Assistência Social, já coordenou o CRAS aqui no município de Itabuna, já coordenou o serviço de acolhimento em Itapebi, ela vai rodando a Bahia para poder dar conta aí dessas demandas, né? Ela vai dando conta desses pontos que são relevantes. E um chiadinho aqui, pronto, encerrei o chiadinho que estava aqui. Então, essa é a Aline Queiroz, né, psicóloga, né, atuante aí no trânsito e no social. E hoje nós iremos discutir sobre esses desafios de gestão e desafios técnicos em serviços de acolhimento. Eu vou passar aqui a palavra para ela poder explanar um pouquinho desses pontos. boa noite, gente. Primeira experiência com live, esse ciclo, né, de lives que o Wallace vai iniciar a partir de hoje, toda segunda, né, Wallace? E Isso. fico feliz por ser a primeira, né, a primeira do ciclo. E eu não acho mais justo realmente ser a primeira do ciclo. E falar de um assunto muito relevante, né?
porque quando a gente fala de serviço de acolhimento para criança e adolescente, a primeira coisa que a gente pensa, na verdade, é que se uma criança ela está acolhida, né, ela não está no lar dela, ela está num serviço de acolhimento, ela por si só já teve o seu direito violado. Então, imagina crianças e adolescentes, né, que necessitam de cuidado, de ser assegurado todos os processos, todos os elementos que o próprio ECA, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza e não é atendida. Então, essa criança, esse adolescente, quando está num serviço de acolhimento, ele já está realmente com seus vínculos rompidos, já está necessitando dos cuidados do Estado, e a gente, na nossa função, né, de profissional da área de saúde, realizar todo esse cuidado, né, participar de todo esse processo. E quando o Wallace traz o tema desafios técnicos, né, Wallace, e de gestão, vai para além do cuidado diário dessas crianças e desses adolescentes. A gente já se inclina para essa luta mesmo de fazer valer o direito dessas crianças estão sendo determinados. O serviço de acolhimento, como o Wallace falou, que eu iniciei, é um mundo que a gente entra e que a gente não quer sair, na verdade, a gente se encanta, a gente acaba acontecendo, né? A tal da transferência, que a gente se envolve de uma forma que não há proposta que faça a gente se desvincular desse processo. Às vezes eu penso que profissionais que estão em serviço de acolhimento, em qualquer tipo de serviço de acolhimento, né, Wallace? São profissionais que precisam, de fato, realizar sua missão no processo, porque é um serviço que ele é todo arrumadinho, ele é todo organizado, mas não tem receita pronta da proteção social básica, né, da própria assistência social, né, que chegam precisando da entrada no benefício de prestação continuada no CRAS, que precisa se inscrever num curso de geração de renda, né, Wallace? E a gente vê que realmente a criança, ela está as situações, quando chega, ela não chega arrumada, ela precisa ter uma escuta, de fato, qualificada, e como ela se falou no início, né, é um assunto que não perpassa só a psicologia, perpassa toda uma rede e principalmente o judiciário. Então, advogados também que tiverem aí interesse em ouvir sobre o assunto, em falar sobre o assunto, eu acho que é um profissional que realmente necessita também estar no processo engajado, né, o Wallace implicado no processo, para cuidar dessas questões de direito, porque o psicólogo, ele cuida, né, ele gerencia das questões emocionais, dos traumas que levaram essa criança a estar em um serviço de acolhimento, né, dos fatores que levaram essa criança a estar no serviço de acolhimento, a gente vai cuidar disso. Enquanto gestão, a gente vai, de fato, fazer valer o que está na legislação. Então, o que eu tenho para dizer inicialmente é isso, é que é um prazer estar nessa live estouradíssima. Eu estou assim, maravilhada, porque é a minha primeira live. A galera chega. Isso é ótimo, é ótimo. Esses novos recursos, né? Eu falei para o Wallace, você... Eu não lembro como eu falei você realmente acredita em mim, né? E me chamar para essas aventuras. Mas, eis-me aqui. Claro. Então, assim, Wallace, eu não preparei nada específico, assim, para guiar. Eu pretendo que a coisa seja dinâmica, que a gente, né, fale realmente da nossa prática e que, se de repente você tiver algo, assim, para que a gente troque essa bola, Thiago Luiz é psicólogo também, nossa! Elisa, né? Acho que é Elisa, né? Tá Lisa aí, Oz coloca.
Essa é a pior parte, né? O cumprimento da lei é um grande obstáculo, realmente é um obstáculo, é um desafio dentro do nosso trabalho, até porque o pensamento do judiciário é um tanto quanto diferente do pensamento da psicologia, enquanto nós trabalhamos com algo muito mais flexível, o judiciário trabalha com a questão muito do cumprimento do prazo, muito da questão da, né, às vezes confunde o trabalho do psicólogo que está lá no serviço de acolhimento com o psicólogo da equipe multiprofissional do judiciário. Então, também há esse processo de conflito, de confusão entre esses dois profissionais, porque você teria o profissional, né, o psicólogo jurídico da equipe do judiciário, e você teria aí o psicólogo social do Sistema Único de Assistência Social, que trabalhando em rede se articulam para a melhora, né, para a reintegração familiar dessa criança ou desse adolescente. Além de trabalhar também com a equipe de saúde, com a equipe de educação, com a equipe de conselho tutelar, então a todo instante nós nos articulamos, e isso é um dos primeiros desafios que nós temos, né? Nos articularmos com as demais políticas, principalmente quando essas políticas elas negligenciam o lugar da psicologia, ou elas acabam subjugando o lugar da psicologia, ou sobrecarregando o psicólogo de determinada política em razão da inexistência desse profissional em outros âmbitos. Então, E esse se torna Lisa, realmente, esse pode realmente se continuar. torna um desafio muito grande, né? E a Aline, ela teve uma experiência lá em Itapebi sobre essa implantação e sobre a maneira como ela se articulava com o judiciário. Desculpem, né? Eu tô em um processo de recuperação, aí tô assim ainda falar um bocadinho me deixa um pouquinho afônico e a fala falha um pouco, tá bom? Mas, além de ter essa experiência, quando ela montou o serviço de acolhimento, justamente em articular, né, a implantação do serviço com o judiciário e também com relação a esses próprios processos de reintegração familiar, né? Eu queria que a Aline pontuasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos então aproveitar esses ganchos, né, que o pessoal tem assim, de ações, né, que há mais atrás em relação ao cumprimento da legislação, muito importante, porque existe a legislação do judiciário, existe a legislação a legislação, a legislação da própria assistência, e todo mundo tem a sua legislação. Na implantação, enquanto eu integrante da equipe, eu vou ser sincera para vocês, né? Antes de entender serviço de acolhimento para criança e adolescente, a gente ouvia muito falar em orfanato. Então, eu iniciei esse processo com essa mudança, essa transição de nomenclatura. E essa nomenclatura, ela se perde no momento que, quando a gente se fala orfanato, vem de órfã. E essas crianças, o vídeo está falhando. E essas crianças... Tá falhando. Mas pode ter voltado. Então, essas crianças que inicialmente a gente entendia que estavam em orfanato, elas estavam em orfanato na condição de órfãos. Mas elas não são órfãos. Os pais, os responsáveis, em algum momento perdeu a guarda, foi advertido por alguma situação, né, de que não foi, de fato, que não foi, de fato, sustentado, assegurado os direitos da criança e do adolescente, que são inúmeros, né, esses direitos, em relação ao lazer, à saúde, à assistência, à educação, enfim. Então, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva de serviço de acolhimento, a gente vê o nome bonito, é realmente um nome bonito, né? Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. E dentro desse serviço de acolhimento, a gente vai ter lá abrigo institucional, né, Wallace? Casa lá, pública. E cada um vai ter o seu público, cada um vai atender o seu perfil. E o que é que ocorre?
o maior ganho que a gente, na condição de psicólogo, a gente vai tentar tratar mais aqui, sustentar mais aqui as nossas diretrizes, né, enquanto psicólogos, é fazer valer a questão da convivência familiar e comunitária. Respeitar isso. Porque quando a gente está com crianças dentro de serviço de acolhimento, a gente sabe que é regra. O serviço ele é temporário. Ele tem um tempo estipulado, né, Wallace, para que a criança fique. A criança ou o adolescente, ela não pode passar de 2 anos dentro de um serviço de acolhimento. Por quê? Porque a gente entende, né, na condição de psicólogos que somos, conhecedores do ciclo vital, do desenvolvimento humano, e aí a gente vai lá citar Piaget, né? Todos esses teóricos que sustentam essa questão da vinculação, Winnicott, Bowlby, enfim. Silvilane está aí, gosta muito também, né? Desenvolvimento humano. Violane, para somar aqui e adoçar a nossa live. Então, o que é que a gente vai sustentar nesse momento? Né, que o serviço ele deixou de ser um orfanato, um trabalho de forma amadora e passa a ser um serviço com critérios, com plano de trabalho, com toda a rede envolvida, toda a rede discutindo políticas, né, políticas públicas, para garantir que essas crianças, de fato, elas não se desvinculem. Então, qual é o nosso papel enquanto psicólogos nesse serviço de convivência? É minimizar os traumas, garantir o que o ECA preconiza e fazer um trabalho com essa família. Porque essa família, ela de repente perdeu o controle, perdeu a garantia de conviver. O problema também da família. E quando a gente vai pensar no perfil dessas famílias, né, Wallace? Essas crianças e esses adolescentes, eles vêm de onde? De comunidades, de periferia, de bairros mais vulneráveis. Se a gente for pensar nos perfis desses pais, são pais sem escolaridade, desempregados, sem habitação. Então, a gente vai perpassar toda a deficiência também da questão assistencial, né? A gente vai pensar na questão da assistência social que ocorre. A gente ainda, né, discutindo a questão de Lisa, é muito difícil, assim, como o Wallace citou aí em relação às dificuldades da rede, serviço de acolhimento, quando a gente chega, que se identifica em um posto de saúde, em um hospital, em uma escola, a gente tem prioridade enquanto equipe, porque essas crianças, elas têm prioridade, elas já vêm de uma gama de sofrimento, ela vem de uma gama de problemas, né, Wallace? Então, a gente não tem tempo para perder, a gente quer ganhar. Então, quando a gente arregaça as mangas, né, a grosso modo mesmo, a gente arregaça as mangas para ir lá, para tentar rematricular essa criança, para tentar fazer uma vacina nessa criança, porque a criança, ela está em uma casa. Ela está em uma casa e ela precisa ser atendida em sua totalidade. O ECA preconiza que essa família não garantiu, quem tem que garantir é o Estado. E quem está vestido de Estado nesse momento somos nós profissionais. Então, nossa luta com relação à legislação a fazer valer, Lisa, é justamente essa. É a gente garantir a convivência, a importância da convivência familiar e comunitária. Eu acho que a nossa legislação, enquanto psicólogos, tem que assegurar isso, né, Wallace? Sim, tem uma pergunta interessante que Sol coloca aqui, Sol Palmeira, coloca aqui, Wallace e Aline, penso que somos profissionais importantes, né, gente, Sol Palmeira da rede, isso com certeza. Um beijo. Porém, devemos ter o cuidado com a sobrecarga de trabalho. O Sol é maravilhosa. Como vocês driblam isso na prática, né? Obrigado, agradeço aí a Sol. Sol foi nossa professora, né? Sol fazendo aqui, o pessoal chegou aqui a campanha, viu? Desde onde o pessoal comemora. Eleição. Só fazendo aqui, eleição é isso mesmo. Sol foi nossa professora, tá bom, gente? Foi nossa professora aí da graduação.
Muito maravilhosos lá com os instrumentos de avaliação psicológica e processos de orientação e aconselhamento. Eu Créditos lembro da a disciplina de aconselhamento, muitos ela. créditos à nossa formação. Agora, pensando nessa questão de driblar, né, essa questão da sobrecarga de trabalho, realmente existe. Eu sempre brinco, eu falo assim, nós temos hora de chegar, mas não tem hora de sair. O serviço de acolhimento funciona muito nessa dinâmica. Às vezes, a gente não tem hora de almoçar. E às 24 vezes horas. você está em casa e você está à disposição, né? Você fica à disposição do serviço. Porque às vezes tem uma intercorrência, uma família, enfim. Embora a gente precise se articular de maneira muito precisa com os cuidadores e educadores, para que essa sobrecarga não recaia sobre a equipe técnica, porque o nosso Seja foco realmente fracionado. é nesse processo de reintegração familiar, é nesse processo de minimização do sofrimento dessa criança e desse adolescente que encontra com seu vínculo rompido, então a gente precisa focar muito nesse aspecto. E às vezes, né, e é interessante que a política, ela reza justamente essa questão de que você precisa passar por um processo de avaliação. É interessante, é sugestivo, inclusive, na própria política, de que existe um processo de avaliação que esse profissional deve submeter e que esse profissional saiba lidar com o processo de desapego, né? Eu acho bem interessante isso. Você precisa lidar com essa questão da partida, da ruptura de vínculo, você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande com relação a isso. Lisa coloca ali que sofre só de ouvir, realmente lidar com essa sobrecarga emocional é grande. E eu digo assim, não somente com essa sobrecarga emocional, mas também com esse barulho, viu, gente? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas para mim é muito difícil lidar com isso. Eu sei que é uma manifestação. Também pensar, né? Eu acho que a gente precisa falar de psicologia política em outro momento para poder entender essas manifestações sobre psicologia política e cultura, né? Porque é muito interessante que quando a gente viaja em outros estados, né, do Brasil, a Bahia tem essa característica muito forte com relação a esse tipo de transformar em festa uma eleição de um determinado candidato, às vezes até o vereador. E aí eu fico pensando sobre esses fenômenos. É interessante a gente abrir esse adendo, né? Porque realmente vamos ter essa trilha de fundo durante a nossa live, tá bom? Só pra gente colocar aí. Eu queria só complementar, eu queria falar duas coisas em relação a isso. Sim. Primeiro, que a gente faz a violência, né, a questão da própria da universidade, né? Então, da 24 horas. Então, a gente não tem para onde correr. A segunda coisa é em relação às reuniões de equipe. Esse desafio a isso. Por quê? O gestor, ele precisa muitas vezes ele não carrega, né, informação técnica na área de pedagogia. Acho que o nosso maior gestor técnico, né, de nível superior, que possa, no mínimo, ter um conhecimento a especulação. E terceiro, em relação ao perfil do profissional. O profissional nunca servir de nossa complexidade. Concordo, Alan? Tá falhando um pouco, Aline, os pontos. Você pontuou 3 questões, mas falhou um pouquinho, pelo menos para mim. Acabou falhando, eu não consegui ouvir direito. Ponto é em relação à hora. Não tem hora para a violação do direito acontecer. Por isso que o serviço ele funciona 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por dia. Então, a gente não tem saída. Algum momento vai trabalhar.
psicólogo, ou assistente social, ou gestor, não é verdade? Ou cuidador, aplicado na hora e chegar à demanda. Não é um serviço que está fecha ou 17 horas fecha. O segundo ponto é em relação ao desafio de gestão, como o Alan citou, né? Se a gente tem um gestor que acredita na importância do planejamento, acredita na importância de montar escala, de criar estratégias, de fazer leitura do plano de trabalho, para que a gente possa organizar nosso fluxo, nossas atividades, é massa, porque não vai acontecer a sobrecarga. E por último, que seria o terceiro ponto, é em relação ao perfil do profissional. Tem profissionais que não têm perfil para serviço de alta complexidade. Porque o serviço é pesado, a demanda é pesada. Então, o profissional precisa compreender essa questão do funcionário. Ele precisa chegar no serviço de acolhimento para saber se teve algum acolhimento, saber se teve alguma notificação judicial, alguma saída, algum entendimento do juiz, porque isso tudo acontece qualquer hora e pode ser a hora que não é seu plantão. Geralmente a gente não trabalha também as 24 horas por dia e os 7 dias na semana, né? Então, quando a gente a gente precisa fazer esse contato, né, ver como é que está a situação de cada criança. Então, em relação à sobrecarga, a gente ver o perfil para esse tipo de trabalho e a gente no planejamento. O trabalho ele bem estruturado, ele consegue dar bons frutos, né? Agora tem profissionais que podem sobrecarregar. E não é só falando dessa perspectiva de serviço de alta complexidade. Gosto de carregar trabalho para casa e cria uma relação simbiótica ali no trabalho. Então, é um profissional também. Desses serviços de 24 horas de funcionamento. Hoje também eu estou implicada em serviço de acolhimento 24 horas, mas não está ligada à Secretaria de Assistência, nem está ligada à criança e adolescência, mas a gente precisa entender as nossas limitações, né? Por mais que o serviço esteja ali funcionando, né, a toda prova ali, 24 horas por dia, a gente precisa saber nossas limitações, tá joia? Sim, sim. Então, só para a gente poder sintetizar até o momento, né, o serviço de acolhimento, hoje não falamos mais orfanato, né, como a Aline bem pontuou, não falamos realmente, existe um orfanato, não. Hoje é serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, para que a gente tire essa ideia de que aquela criança ou aquele adolescente não tem família, que é essa ideia, né? Quando você pensa no orfanato, não se tem mais ninguém. E aí não haveria, inclusive, razão do trabalho do psicólogo no SUAS se não houvesse família. Porque o nosso objetivo principal é essa reintegração familiar. É possibilitar que essa criança e esse adolescente, ele encontre alguém dessa família extensa, né, que possa provê-lo materialmente, afetivamente e em questões também de convivência, porque às vezes a convivência é hostil, a convivência é tóxica, então a gente também precisa pensar nessa variável frente a essa construção aí do nosso trabalho junto ao serviço de acolhimento. Esse serviço de acolhimento ele pode ser um serviço institucional, um abrigo institucional, pode ser uma família acolhedora, né, a família que vai acolher um quantitativo menor, inclusive de criança. No serviço de acolhimento institucional, a gente tem lá 20 crianças por serviço, né? Já na família acolhedora são 10 crianças, são 10 crianças. E você tem também aí a questão da república, porque de repente a criança, ela fica institucionalizada, às vezes entrou adolescente, vai fazer 18 anos e não tem para onde ir. A gente manda para um centro para a população em situação de rua, em hipótese alguma. Essa não é a prioridade da política, né? Nós encaminhamos para o serviço de república para que esse adolescente, né, esse adulto jovem agora,
ele tenha condições de ingressar no mercado de trabalho, nesse período de 18 a 21 anos, onde vai ser acompanhado pela equipe de psicologia e equipe de serviço social. Então, a gente trabalha sempre de maneira articulada frente a isso. E a gente E tem a casal, né? Eu confundi a família acolhedora com a casalar, perdão. A casalar é que vai acolher até 10 crianças. A família acolhedora, ela acolhe uma criança, às vezes pode acolher mais quando se trata de grupos de irmãos, né? Que é o casal que vai acolher, que não é tão comum no contexto brasileiro, a questão da família acolhedora, né? A gente tem essa dificuldade de promover essa situação da família acolhedora. Inclusive, temos até dificuldade de promover programas mais simples, como apadrinhamento afetivo, que você pode ficar responsável afetivamente pelas orientações de uma criança. Você não vai adotar essa criança, tá bom, gente? Não se trata de uma adoção. Se trata realmente de você acolher essas demandas afetivas, ser um orientador dessa criança ou desse adolescente, passar o fim de semana, orientar, enfim, fazer visitas, inclusive, na própria instituição de acolhimento, no próprio serviço de acolhimento. Você pode ser o padrinho material também, o padrinho, né, que provê materialmente essa criança ou esse adolescente, e também você pode prover a partir de serviços, né? Então, são 3 modalidades de apadrinhamento afetivo que é interessante a gente citar também. Que é um outro desafio, né, frente à nossa construção de mentalidade mesmo. Eu digo que é uma construção de mentalidade acerca desse processo, inclusive, de acolhimento e até de adoção. Nós temos dificuldade de adotar crianças, né, acima de 8 anos. Outro dia eu estava até o Ministério Público da Bahia falando, não existe adoção tardia, né, quando se trata de crianças de 8 anos ou mais. Existe justiça tardia, né, que deixou de intervir no momento exato e acabou procrastinando isso. Que é uma dificuldade muito grande, né? Hoje nós temos situações de crianças que viraram adolescentes, que chegaram à fase adulta e que sequer tiveram nem a família substituta, a família extensa, né? Não foram adotados. E, de repente, o que vamos fazer com esse jovem? É um limite de nossa atuação que nós precisamos gerir. E gerir, inclusive, emocionalmente, porque isso vai te interferir enquanto sujeito, enquanto humano. E aí eu trago uma pergunta para a Aline. Como é que você fazia, Aline, para gerir a sua humanidade frente a essas questões onde a política pública falha? Porque a gente tem um processo de falha nessas políticas, né? Você vê que muitas das questões da criança e do adolescente que é acolhido é porque o Estado deixou de agir. O Estado ele não foi suficiente para atender as demandas. Às vezes você não tem sequer um serviço de proteção social básica bem estruturado para poder fazer um acompanhamento preciso, porque de repente sobrecarrega o profissional que está lá na proteção social básica. Coloca para você fazer o acompanhamento de 100, 200 famílias, sendo que isso é impossível. Agradecer ali a presença de Vilma, saudade de você também, viu, Vilma? E aí, como é que você fazia para gerir essa questão do fato do... o Estado, ele falha, e na medida que ele falha, essa frustração ela é depositada no profissional, que vai ter que atuar, inclusive fora do seu limite de atuação, para poder tentar resolver uma demanda que não se trata apenas de uma questão familiar, mas se trata de uma questão da falha do Estado frente a essa família. Então, há uma demanda aí para que a gente possa discutir. É realmente frustrante, sabe, Paulo, a gente falar, né, sobre nossa atuação frente a essa fragilidade. Aí entra a questão de falar de psicologia política, né? A necessidade, o abrigo, ele não vai suprir as necessidades da criança e do adolescente. O abrigo está na condição de habitação, né? Mas existem outras, como a gente citou aqui, né? A demanda de saúde, a demanda de educação, a demanda de todo o processo de assistência, a demanda de documentação civil, porque às vezes a gente recebe uma criança que não tem nem cartão do SUS, e a gente precisa garantir a questão das vacinas, por
por exemplo. A criança chega assim, eu não sei se aqui em Itabuna está regionalizado, vocês recebem, né, fazem acolhimento de crianças de outras cidades, não tem condição. Às vezes a gente não tem, a gente precisa de carro para toda essa logística. A gente não tem carro, às vezes não tem uma gasolina, tem muita coisa que é para ontem. E a gente precisa se blindar e muitas vezes cuidado no bolso é uma criança, mas e da outra, e da outra, e da outra que vai chegar. E a gente precisa estruturar esse serviço. Aí, meu filho, é lutar, é entrar com um soldado no exército. Sim, Para enfrentar a superintendência, para enfrentar secretários, para enfrentar os governantes mesmo, e politizar essas pessoas, psicoeducar essas pessoas, porque eu também acredito assim muito no processo de educação continuada. Se a gente também não provoca a rede, para que a rede saiba que o nosso serviço existe, e saiba quais são as nossas necessidades, tem serviço e a gente chega e as pessoas não sabem que em Itabuna tem um abrigo institucional para crianças de até 18 anos. Concorda? Sim, sim, claro. Pergunto, essa gestão, que é um tema também dessa live, os desafios da gestão, essa gestão, ela tem se movimentado para provocar a rede, sentido de rede intersetorial, para a gente se abraçar e caminhar juntos, para a gente caminhar junto com a secretária de Educação, para a gente caminhar juntos com a coordenadora pedagógica do território A, B e C, porque a gente não atende, né, infelizmente, o abrigo ele não atende por território, como o CRAS atende. O abrigo atende todo o território, né, todo o eixo municipal. Então, independente do bairro, e por isso que a gente precisa estar em todos os lugares. E outra coisa importante é que se abrigos existem, se existe espaço para abrigo, para uma política tão bonita que é essa Política Nacional da Assistência. Eu tenho muito prazer de falar isso, mas também é muito triste a gente saber que tem abrigo, porque quando tem abrigo é porque há uma demanda de violação de direito. Sim, o abrigo ele não surge. Tudo bem que vai acontecer, mas ele surge por conta dessa proposta. Igualmente como os prédios, igualmente como todos os outros serviços, não é, Wallace? E programas e equipamentos dessa Política Nacional da Assistência existe porque há muita demanda para isso. Então, é muito desafiador, sim, você não se inclinar, se implicar o seu lado humano nessa estratégica mesmo, é um momento mesmo estratégico de inteligência, que a equipe precisa se abraçar. Às vezes o colega já está desmotivado, ele já vai com a gente, ele já acompanha, dizendo, eu vou ficar calado, porque eu sei que nada vai acontecer, eu sei que não vão abraçar a gente. Aí o governo está mudando, a política está mudando, vai tudo mudar, e vai ser um outro... E a gente não pode se cansar. Porque o desenho da política brasileira é esse, de 4 em 4 anos, muda, se renova, tem servidor, tem concursado, tem indicado, e a gente não pode desanimar, porque o serviço, ele não vai mudar, ele vai precisar funcionar, e ele precisa ser sustentado com profissionais fortes. Então, psicólogos que estão aqui nessa live, sejam fortes para enfrentar o serviço. Nós fomos preparados para isso, para minimizar o sofrimento humano. Tem um ponto aqui de que Tabilo coloca, que eu achei interessante, né? Ele parabeniza aí a fala. Ele coloca assim que... Caratinga! Ele já coloca justamente... Já esteve, né? Ele dá os parabéns, mas deixando a opinião. Ele coloca assim, que a precarização dos serviços fazem com que viremos apagadores de incêndio, não há atuação de respeito que aguente.
justamente porque é, inclusive, uma tradição, né? Você vê um processo, eu não vou colocar nem como tradição, vou falar que é um processo de institucionalização, a precarização dos serviços, inclusive esse boicote ao serviço dos profissionais. Porque na medida que você não articula de maneira adequada um serviço tão importante e que está amparado em diversos marcos lógicos e legais, você acaba institucionalizando um desserviço a essa criança que já encontra com seus direitos aí violados, né? Então, isso é um ponto assim, muito delicado e que realmente nos cansa, nos desgasta e que precisamos repensar o nosso lugar de psicólogos. Um outro ponto também que a Aline toca, que é bem relevante, é o fato de que nós precisamos pensar politicamente. Eu tenho visto muitos profissionais que são apolíticos, que não refletem sobre sua condição material, que não refletem sobre sua condição de existência, e tampouco refletem a condição de existência do outro, e que é uma existência que é vinculada diretamente a essa realidade social material. Então, nós precisamos desconstruir esse psicologismo, né, que é uma coisa que a gente tenta desde a década de 20, gente, que nós tentamos desconstruir um psicologismo e pensar na psicologia de maneira articulada, biopsico, socialmente e espiritualmente. Por mais que a gente fale isso enquanto um jargão, né, porque virou um jargão dentro da psicologia, e quando se vira um jargão você deixa de refletir sobre, isso reflete uma condição de diversos parâmetros de determinação, né, do que seja saúde, e nós precisamos promover saúde. Enquanto promotores de saúde, nós precisamos ser politizados para não permitir que nos aviltemos dentro desse nosso fazer profissional. Porque quando o nosso serviço é precarizado, nós estamos na condição de aviltamento. E o que é que o nosso código de ética diz? Não devemos aceitar situações em que a nossa psicologia esteja sendo aviltada. E mais, e quando nós permitimos um processo de precarização acerca do serviço público, nós também perdemos a nossa condição de cidadania, que é uma outra questão assim, extremamente importante. Obviamente que nos cansa, que nos desgasta, que nos adoece. Solange colocou uma pergunta muito pertinente, porque realmente nos adoece esses processos de nos sentirmos expropriados de nosso poder, vou colocar assim, existe um processo de expropriação do nosso poder para fazer com que acreditemos que de fato não temos poder. Mas, na verdade, é um processo de usurpamento do nosso poder, quando isso ocorre, né? Hoje eu tenho sido muito mais incisivo no meu trabalho, hoje eu tenho me posicionado de maneira muito mais assertiva, inclusive, e gerado desconforto. Essa é a grande questão. Então a gente tem que ter, eu falo assim, a gente tem que estar bem psicoterapeutizado, porque a gente vai gerar desconforto quando você começa a se posicionar. Quando você começa a se posicionar em favor do direito que é do outro e da nossa responsabilidade e compromisso social, isso incomoda também a gestão, né? Isso também vai incomodar a gestão. Mas não precisamos aí aceitar que essa psicologia seja aviltada e que tampouco esses direitos sejam violados. O nosso tempo está chegando no momento, né, crítico já, o nosso tempo de discussão, e eu queria que você falasse. Nós temos aí 8 minutos, né? Aqui no meu cálculo, 8 minutos. Mas eu queria que você pontuasse como é que se dá a relação, Aline, com os recursos humanos desse serviço de acolhimento. Dos profissionais que estão envolvidos? Isso, os profissionais. Principalmente os profissionais que nós somos responsáveis pelo processo de formação e capacitação. Andréa Moutinho, obrigada por estar aqui, uma militante aí, muito retadona, viu? Serviço social. Olha só, a gente tem um grupo de profissionais, né? Os profissionais da Política Nacional de Assistência Social, eles são divididos por categorias, são profissionais de nível fundamental, médio e superior, né? São essas 3 escalas. Eu sempre coloco os profissionais de nível superior como responsáveis, porque se a gente for também pensar, já que a gente tem falado tanto de legislação, a gente precisa saber o que é que a legislação também determina para a gente. E um determinante, né, dessa legislação está lá na cartilha, inclusive, do serviço de acolhimento, que é uma cartilhazinha amarela, todo mundo pode ter acesso aí pelo Google, vai dizer que a responsabilidade de realizar educação permanente, capacitação para a equipe
é da equipe técnica de nível superior. É a gente que está dotado, né, de fato, de todas as estratégias, é a gente que tem conhecimento técnico em relação a toda a proposta, a todo o plano de trabalho. Então, a gente precisa criar instrumentos, criar recursos, criar um plano também de educação permanente para que a gente realize ciclos de capacitações, né, dias fixos na semana e que isso se torne hábito para que a gente possa conhecer e crescer dentro do entendimento de serviço de acolhimento. E aí a gente vai pensar em relação à gestão do Sistema Único da Assistência. Geralmente, na Secretaria de Assistência, a Secretaria de Assistência precisa ter um setor de gestão do SUAS, né, do Sistema